Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira. Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. O nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Boa tarde a você que está sintonizado aqui na Rádio Brasil Atual. No Brasil, quase 10 milhões de jovens estão fora da escola. A sua maioria de famílias com renda per capita até de um salário mínimo. Eu sou Joel Scala e está começando o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje, nós vamos falar sobre educação, com a Kátia Chedid e o Jefferson Viana. A Kátia Chedid, ela é gerente de governança educacional da Fundação Bradesco. Boa tarde, Kátia, seja muito bem-vinda novamente ao nosso programa, né? Depois de um tempo. Nós estamos vivendo agora a experiência que a gente reuniu depois da pandemia, né? Foi um horror para o país e para o mundo, né? Foi complicado, né? Principalmente para a saúde mental de todo mundo. Imagine para as crianças. Impactou muito, né? Na vida das crianças, da população de baixa renda. Muito. Elas ficaram um pouco mais vulneráveis, né? O nosso outro convidado, como eu já disse, é o Jefferson Viana, fundador da Associação Cactus. Ele é especialista em produtos e negócios. Aqui na apresentação dele, eu brincava antes do programa, ele é apaixonado por educação. Essa paixão começou quando, Jefferson? Começou na minha própria trajetória, da forma com que a educação mudou a minha vida, e a Cactus, que é a organização que eu faço parte, é uma forma de trazer mais oportunidades para outros jovens. Então, veio da forma com que a educação transforma as oportunidades, e é uma paixão, começa na minha trajetória, na trajetória de outros jovens que fundaram a Cactus, mas transborda no nosso trabalho também. Boa tarde, Joel. Seja muito bem-vindo, viu, Jefferson? Nós vamos ouvir um pouco a sua experiência e o trabalho que a Cactus faz para impactar na vida de jovens, sobretudo jovens da população de baixa renda. No Perspectiva de hoje, além da entrevista com os nossos dois convidados, nós vamos ter a coluna Desafios do Terceiro Setor com a professora Inês dos Santos. Como eu disse, ela é professora e fundadora, presidente do CORE, que é a Comunidade Reinventando a Educação, e parceira do Observatório do Terceiro Setor. Vamos também ter uma reportagem direto de Nova York, da ONU News, hoje falando sobre a Semana Global de Alfabetização. E, claro, o momento musical do programa, nós damos aquela descontraída, embora o programa de hoje seja fundamental, que é a educação. O primeiro destaque nosso de hoje fala da Fundação Bradesco, que foi criada em 1956. Ela tem como objetivo proporcionar a educação de qualidade para crianças e jovens e adultos de comunidades socioeconomicamente vulneráveis. E, claro, com isso, promover a inclusão social. Kátia, nós podemos conversar um pouco das iniciativas da Fundação. Eu fiquei impressionada, porque eu não conhecia direito a Fundação Bradesco. Quando eu vim trabalhar aqui, faz um ano, fiquei impressionada com os números, são 42 mil crianças. A gente tem escola em todos os estados do Brasil, as crianças recebem material escolar, assistência médico-odontológica, recebem uniforme, alimentação, então, assim, é uma coisa impressionante. São 40 escolas no Brasil, 2 são internatos, né, uma lá em Bodoquena e outra em Canoanã. Canoanã fica no Tocantins, Bodoquena no Mato Grosso. É impressionante o tamanho, os números e as crianças que a gente impacta. E, além disso, ele é o maior projeto social privado do Brasil. Só esse ano vão ser investidos 1 bilhão e 400 milhões nesse projeto. Então, se você tiver uma ideia, né, tem o pessoal do GIF, que é uma associação de pessoas de investidores, né, sociais, eles falam que esse ano, em 2024, vão ser investidos 2 bilhões. 1 bilhão e 400 é da Fundação Bradesco. Pra você ter uma ideia, né, os outros institutos ficam com 600 milhões. Então, assim,
É impressionante o nível de investimento e de cuidado que se tem com essas crianças no Brasil. Sem dúvida, um dos fatores que podem ser a solução para a educação no país passa pelo terceiro setor, né? Vai ter que passar, né? Porque a gente precisa desse acompanhamento com essas crianças que não têm acesso, né? E hoje em dia, com a saúde mental, com os problemas depois da pandemia que a gente conversava, é um desafio, né? É um desafio você levar educação de qualidade. A gente tem parceria, por exemplo, com Cambridge, a gente tem todo o trabalho socioemocional, um trabalho com tecnologia, e leva, se eu comparar as escolas que eu trabalhei, privadas, de grande porte aqui em São Paulo, eu posso dizer que a estrutura física e a estrutura pedagógica é muito semelhante. Olha que coisa interessante. Vamos falar um pouco, Jefferson, da sua organização. O Cactus é formado por uma equipe multidisciplinar, né? Com diversos profissionais de todas as regiões do país, mas com a mesma missão, transformar a vida de jovens através da educação. Eu gostaria que você contasse um pouco dos projetos que são desenvolvidos pelo Cactus. Como é que ele apoia os jovens através do trabalho que ele realiza? O nosso objetivo é fazer com que os jovens eles enxerguem a educação como um caminho de vida. E aí, para conseguir fazer isso, a gente trabalha em dois principais pilares. O primeiro pilar é de gerar exemplos locais, muito pela utilização de Olimpíadas científicas, de matemática, ciências, educação financeira, tecnologia, história e por aí vai. Mas não é Olimpíada para premiar somente aqueles estudantes de altíssimo destaque, mas para gerar exemplos locais, para que todos os locais tenham seus primeiros vencedores pela educação. E o nosso segundo pilar é o de gerar uma comunidade de pessoas compreendendo e dialogando sobre a educação como um caminho de vida. Primeiro, entre os estudantes, e a gente tem as turmas olímpicas, mas não só eles, os professores, e por isso entre as jornadas formativas, os nossos municípios e estados parceiros, e por aí vai. A gente trabalha em dois níveis. Um primeiro nível com uma alta profundidade pedagógica em parceria com municípios e estados, e aí hoje a gente tem mais de 40 municípios parceiros, estados como Paraná, Tocantins, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, São Paulo, e temos uma segunda vertente que são Olimpíadas de nível nacionais, que qualquer escola do Brasil podem participar, independente se a gente tem parceria ou não com aquele ambiente. E aí, nesse segundo pilar, a gente tem a Maratona Tech, uma Olimpíada de Tecnologia, que esse ano mais de 200 mil estudantes do Brasil participaram. E é sempre nesse objetivo, gerar exemplos locais e vender, passar a mensagem de que dá para vencer pela educação. Os estudantes são os que compram essa mensagem mais rápido, mas é uma comunidade toda que a gente tem que transformar. Como é escolhido os territórios que vocês vão sensibilizar? A gente não escolhe muito, a gente nasceu no Nordeste, os fundadores, eu e o Vitor, somos cearenses, eu sou de Jijoca de Jericoacoara é bem conhecido pela praia, mas é uma cidade de 18 mil habitantes do interior do Ceará, e o Vitor, o outro fundador junto comigo, ele é de Capistrano, que também é uma cidade ali de 18 a 20 mil habitantes no interior do Ceará. Então a gente nasceu como um projeto, num voluntariado, fomos desenvolvendo e criando a metodologia, fomos dando sustentabilidade financeira e de pessoas, e aí foi crescendo. Hoje, boa parte das nossas cidades parceiras são do Nordeste, mas a gente tem, hoje já está espalhado pelo Brasil todo, a gente tem atuação em mais de 1.000 cidades do Brasil, com aquele produto de larga escala, e aí não tem muita escolha. Qual município quer participar do programa, a gente consegue abraçar. Tem que ter a opção do município para participar do projeto de vocês. Nessa experiência da Cactus, a pergunta vale para você também, Kátia. Como é que vocês olham a escola pública no nosso país? Que, aliás, foi uma pergunta que nós fizemos quando nós chegamos na enquete do programa. Essa é a pergunta que nós fizemos para as pessoas que participaram da nossa enquete. Se nós temos aqui uma qualidade boa na escola pública. A gente tem bons casos de boas qualidades, só que a gente não consegue ainda transbordar isso para que seja um sistema de alta qualidade. Acho que uma política pública generalizada. Isso. O principal número que reflete isso para mim é o de aprendizagem no Brasil. Hoje, no 5º ano do fundamental, cerca de 40% a 50% dos nossos estudantes chegam com nível de aprendizagem adequado. No 9º ano, esse número cai para 20%.
e no terceiro ano do ensino médio esse número cai para 5%. Já é um absurdo a gente chegar no quinto ano, crianças ali de 9, 10 anos, só com metade dos nossos jovens no nível de aprendizagem adequado. Mas o absurdo, ele fica ainda mais impressionante ao saber que a cada 20 jovens que terminam o ensino médio, só um vai saber matemática básica. É um negócio absurdo que a gente já repete há cerca de 20, 30 anos. Tem diversas escolas, diversas cidades que conseguem pontualmente vencer esse ciclo. A gente não conseguiu transformar isso numa política em nenhum estado do Brasil, praticamente. Esse número ele se repete em praticamente todos os estados do Brasil. Tati, eu quero te ouvir e acrescentar mais um detalhe. As experiências onde tem uma boa escola pública, o Jefferson falou, tem regiões, tem territórios que a escola pública deu certo. E quando a gente mergulha sobre essa experiência, a gente percebe que quando a escola pública consegue uma boa relação com a comunidade, uma interação com a comunidade participando do projeto pedagógico. E eu queria te ouvir sobre isso. Isso faz toda a diferença. Eu conheço o Ceará, Jijoca, conheço, já fui para Jericoacoara, então, assim, acho que a gente vê no Ceará, né, uma escola pública de qualidade, a gente vê pelos dados que a gente recebe. E a Fundação Bradesco, ela tem esse perfil, né, de receber os alunos com um perfil semelhante à escola pública, mas é uma escola privada. A gente deveria levar a qualidade da Fundação Bradesco para as escolas públicas também, né? Para que a gente tivesse todo esse investimento que a gente tem também na formação de professores, no acompanhamento dos alunos, no material de qualidade, né? A gente tem uma parceria com o SAS, por exemplo. Então, a gente leva produtos e material de qualidade para essas crianças. Isso faz toda a diferença. Muita diferença, né? Muita diferença. O observatório percebeu que as pequenas organizações e médias, que são a maioria do terceiro setor, têm dificuldade na gestão, viu, Jefferson, e na transparência e na comunicação. Em cima desses dados, dessa constatação, o observatório criou um espaço para você que é de pequena e média ONG, para contar um pouco a sua história, a sua experiência, e a gente abriu esse espaço. Para participar, é só fazer a inscrição. Você acessa lá observatório3setor.org.br e você começa a enviar notícias que nós vamos publicar com maior prazer. Esse é o espaço dedicado a pequenas e médias organizações, que chama-se Voz das ONGs. Lá você está depositado todo o histórico dessas pequenas organizações que não tiveram acesso à comunicação e não puderam contar a sua experiência no território onde ela atua. E através do observatório vocês vão conseguir isso. Só se inscreva. É observatório3setor.org.br. Bom, chegou a hora do destaque da semana. Quais são os destaques da semana? As principais matérias que mais bombaram no nosso portal. Direto da redação, o Lucas Neves traz as informações. Olá, meu nome é Lucas Neves, eu sou jornalista aqui do Observatório do Terceiro Setor e agora eu vou contar para vocês quais foram algumas das notícias de maior destaque do nosso site na última semana. Trabalho de organizações sociais pode prevenir evasão escolar, é o que aponta especialista. Brasileira recebe prêmio global da ONU de assistência para refugiados. A organização Child Fund Brasil lança a campanha nacional Aposte nas Crianças. IOSCs lançam 8º relatório Luz da sociedade civil para a Agenda 2030 da ONU, em Brasília. Estes foram alguns dos principais destaques do nosso site na última semana. Você confere essas e outras matérias na íntegra acessando observatório3setor.org.br. Lembrando sempre que o 3 é em numeral. Um abraço e até a próxima semana. Na próxima semana você volta, viu, Lucas, com mais informações. Vocês perceberam, Jefferson e Kátia, que boa parte das notícias que bombaram são sobre educação. Tem uma também que é sobre os objetivos da Agenda 2030 da ONU. Por isso, já há mais de um ano, o Observatório do Terceiro Setor tem um programa Brasil ODS, aqui na Rádio Brasil Atual, todas as quintas-feiras, às 16 horas. A gente, a partir dos 17 ODS, nós contamos um pouco da história e da experiência que as organizações estão vivendo aqui no Brasil e como o Brasil pretende, né, cumprir
Sendo que a Agenda 2000 está aqui, né? Um pouco mais de 6 anos, né? 6 anos. Então, se você estiver interessado, e é muito importante isso, porque é um desafio na comunicação, de contar para a maioria da população brasileira a importância dos 17 objetivos da Agenda 2030 da ONU e das suas 169 metas. Bom, agora nós vamos com a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. A reportagem a Semana Global de Alfabetização em Mídia e Informação realça novas tecnologias. O Eulério Giovanni, de Nova York, tem as informações. Notícias do mundo com a ONU News. A Semana Global da Alfabetização Midiática e de Informação é comemorada neste ano pela 13ª vez, com dezenas de atividades até ao final do mês. O evento é promovido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, UNESCO, com o tema Novas Fronteiras Digitais da Informação, Alfabetização Midiática e Informacional para Informações de Interesse Público. Este ano, a reunião ocorre em Amman, capital da Jordânia, com sessões em formato online e presenciais. Participam políticos, especialistas, profissionais, pesquisadores, instituições internacionais, ONGs e entidades do setor privado de todo o mundo. A Semana Global da Alfabetização Midiática e Informacional avalia o impacto de tecnologias emergentes, como a inteligência artificial generativa e a nova geração de criadores de conteúdo digital para a difusão de informação de interesse público. Um dos temas a serem debatidos é a desinformação e o alastramento de informações falsas, considerados um dos maiores desafios globais pelas Nações Unidas. Da ONU News em Nova York, Eleutério Gavan. Bom, a tecnologia, Jefferson, é fundamental, né, para a construção de um novo momento para a educação, sobretudo na utilização da inteligência artificial. Perfeito, eu acho que sobretudo na forma de engajar os jovens também, principalmente quando se vai olhando mais para os jovens dos anos finais e ensino médio. A tecnologia tem sido uma ótima forma de cativar a atenção dos jovens para a educação. Falar de educação pela educação sozinho não tem sido suficiente para chamar a atenção dos jovens. Então, como é que a gente consegue ingressar novos tópicos que sejam do interesse deles? Tecnologia tem sido um desses tópicos que eles mais se mobilizam. Vamos agora para a coluna Desafios do Terceiro Setor. Hoje, a participação é da Irene Reis dos Santos, professora e fundadora e presidente do CORE, que é a Comunidade Reinventando a Educação, e parceira, claro, do Observatório do Terceiro Setor. Hoje ela vai falar a educação como pode ser um agente de transformação na vida das pessoas. Olá, Irene. Seja bem-vinda. Desafios do Terceiro Setor. Como a educação pode ser transformadora para além do discurso na prática? É preciso que a gente tenha coragem de reinventar a educação, rompendo com modelos clássicos, antigos, ultrapassados. É preciso que a gente invista em despertar o interesse do nosso jovem pela educação, para a gente se livrar dessas estatísticas absurdas de jovens que nem estudam e nem trabalham. A gente precisa ter coragem de valorizar a educação praticada também pelo terceiro setor, uma educação de qualidade que tem motivado jovens a irem mais para as instituições, para as ONGs de terceiro setor que estão situadas em seu bairro, do que para suas próprias escolas. Por que a ONG de educação tem mais sucesso do que a escola? Porque a ONG está vinculada ao contexto, está preocupada em dar ao jovem oportunidades práticas para que ele entre no mundo do trabalho, para que ele se reconheça, se conheça e mapeie os seus próprios talentos. É preciso que a educação, abandonando o paradigma utilitarista, possa despertar no jovem o porquê aprender, expandindo a sua consciência e oferecendo a ele oportunidades de autoconhecimento, autoamor e oferecendo também a chance de que ele tenha dentro da instituição uma segunda chance de família. Para além do discurso, mas e a família? Isso é obrigação da família. A gente precisa praticar um acolhimento que dê a esse jovem pertencimento. Ninguém vai embora de um lugar onde se sente bem e se sente pertencente. É disso que a gente precisa para reinventar a educação, para fazer com que a educação de fato seja
transformadora, tal e como a gente prega nos discursos. Bora você também pensar em qual é a sua parte, uma vez que a educação não tem a ver só com escolarização. Todos nós, em algum momento, somos educadores. Todas as instâncias, em algum momento, também são educadoras. O que você tem feito pela educação? Muito bem, obrigado, Irene. Essa foi a participação da professora Irene Reis. E ela colocou duas questões que eu queria refletir rapidamente com você antes de começar a enquete do programa. Eu começo com você, Kátia. Ela falou de duas coisas importantes, que nós, enquanto cidadãos, estamos fazendo, né? E a segunda é abandonar modelos antigos, que é uma dificuldade, né? Quando a gente fala em transformação, como é que você sai do modelo antigo e passa para um novo na busca de resultados, né? O problema é que a boa parte dos professores, dos educadores desse país foram formados no modelo antigo, não é, Cátia? Então, como especialista em neurociência, eu vejo que a neurociência, que é como o cérebro desses alunos funciona, não está na formação desses professores. Então, você imagina eles não saberem, é como um mecânico que não sabe como o motor do carro funciona. Não que a neurociência vai resolver todos os problemas, mas vai trazer alguns insights para esse professor. Além disso, assim como a ONG, né, a Cactus e outras, você tem parcerias que são essenciais, né? As Olimpíadas podem fazer diferença para o engajamento, porque a gente tem muitas dificuldades da própria família, da própria estrutura familiar desses jovens, da sociedade, da formação dos professores. Então, o investimento tem que ser um investimento planejado, né? Não só na formação desses professores, mas também na própria sociedade, no acolhimento e na valorização do ensino. Eu vejo isso porque desde problemas de saúde mental, se você me falasse há 40 anos, quando eu comecei, né, alfabetizando crianças, que a gente teria crianças com síndrome do pânico, eu acharia muito estranho, né? Crianças com autolesão, ideação suicida, e você tem isso presente no dia a dia das escolas hoje, né? Com o advento da pandemia, um pouco pior. Né? Então, a gente precisa instrumentalizar esse professor, e como a Irene falou, eu compactuo da crença da Irene de que a gente tem que reinventar a educação, né? A gente tem que trazer essa criança, esse jovem, para um pertencimento e para um acolhimento nessa escola, que talvez essa sociedade não esteja dando à educação, ao professor. Né? Se a gente não valorizar a educação e o professor como um instrumento de transformação, talvez a gente não tenha também essa sociedade transformada. Eu não acredito que passe por outra via além da educação. Jefferson, como reinventar a educação num país como o nosso, desigual? Então, acho que quando a gente fala de reinventar, a primeira coisa que passa pela cabeça é criar algo que não existe. E aí eu vou muito contra esse modelo, porque eu acho que boas respostas já estão por aí, seja aqui internamente no Brasil, seja em bons estudos, bons papers. Por exemplo, a gente já sabe, olhando os últimos anos de academia na educação, que recomposição de aprendizagem é o que mais gera impacto em notas, em avaliações e ensinar os nossos jovens. Isso por si só suficiente? Não, a gente tem que olhar para uma educação integral. O ensino, a PEI, a escola profissionalizante, a escola de tempo integral, ela tem sido um grande sucesso, se bem implantada, se bem formada com os professores, se professores com tempo de dedicação exclusivo, o modelo que nasceu no Pernambuco e foi espalhado, quando bem executado, para outros estados. Mas muitos estados atropelaram esse processo de implantação. Como é que a gente faz isso bem feito? Se a gente for olhar para Olimpíadas Científicas, tem diversos casos de pequenos municípios fazendo isso com alto nível de densidade de estudantes ganhando medalhas. Se a gente for olhar para cada aspecto da educação, tem ótimos exemplos. Como é que a gente organiza bem isso? Como é que a gente faz muito bem feito? Como é que a gente executa? Como é que a gente forma nossos professores? Como é que a gente paga bem os nossos professores, dá a dedicação exclusiva, que é uma vertente super importante, para o professor não ficar se dedicando a 2, 3 escolas, tendo que transitar. É difícil, mas a gente sabe esses caminhos. Então, acho que quando a gente passa pela reinvenção,
menos de qual é a resposta correta e mais qual é a cartilha de boas opções, como é que a gente executa bem essas opções. Acho que é um pouco desse caminho. Agora nós vamos divulgar o resultado da nossa enquete. Eu disse isso a vocês no início do programa. Essa enquete, a gente faz uma pergunta em cima do tema do programa, né? E, claro, eu já até anunciei a pergunta, a escola pública tem um ensino de qualidade? A gente perguntou para os nossos seguidores do Instagram. O resultado é 39% disseram que sim, que tem qualidade a escola pública. 61% não. Te surpreendeu esse resultado, Kátia? Não, infelizmente. Não, na verdade, me surpreende que 39% acho que sim, né? Porque, de verdade, a gente tem algumas escolas modelo, a gente tem algumas escolas, alguns investimentos, a gente tem alguns estados que valorizam mais, mas na escola pública ainda falta muito, muito a ser caminhado, né? Em comparação com a escola privada, ao investimento que se faz com o professor, tudo isso que o Jefferson falou, eu achei interessante um dia quando eu falei com o Antônio Nova, e ele falou assim, tudo que tinha que ser escrito sobre educação já foi, agora falta para a gente botar em prática. E é mais ou menos o que o Jefferson falou, a gente já tem quase todos os instrumentos na mão, tá bom, vai aparecer uma outra tecnologia, um chat GPT, alguma coisa diferente, mas o que a gente precisa mesmo, a gente já sabe, né? Que é o investimento nesse professor, que é a transformação dessa sociedade, que você ter material de qualidade, você ter estrutura física de qualidade nas escolas, de você ter um professor com saúde mental, um aluno com saúde mental em dia. Enfim, a gente sabe e as pesquisas dizem que esse vínculo do professor-aluno é o que faz a maior diferença. É o que faz a maior diferença. Então, quando o Jefferson fala de Olimpíadas, esse vínculo de sucesso desse aluno que vai com esse professor, estuda com o pessoal da ONG, e depois, né, ele tem esse sucesso acadêmico, né, que é ganhar uma Olimpíada, ou pelo menos participar e ver que ele conseguiu chegar lá, faz toda a diferença na vida dele, na autoestima dele. É isso, é incentivar pequenas e grandes práticas no dia a dia da educação. O que justifica esses 39%, Kátia, talvez seja o fato que essas pessoas encontraram experiências interessantes que acontecem no Brasil a respeito da qualidade da escola pública, né? Tem projetos muito interessantes. Eu não tive a oportunidade de ler, mas chegou aqui, quando eu ia fazer o programa com vocês, uma experiência no Paraná, de uma escola pública no Paraná. Mas eu quero ver a opinião do Jefferson. Sim, 39%, não 61%, Jefferson. Onde está a surpresa ou não tem surpresa nenhuma? Acho que o 39% ele demonstra que ainda há esperança, né? Que eles enxergam esses pontos, essas boas práticas. Eu acho que até os 61% também devem enxergar. Acho que o principal ponto é como é que a gente transforma isso em algo estrutural, como a Kátia trouxe também. O Paraná tem feito isso super bem no ensino médio, é o nosso estado com maior destaque. O Ceará consegue fazer isso muito bem até os anos iniciais, a virada ali para os anos finais, mas não, infelizmente, não consegue manter os resultados para o ensino médio. É difícil a gente fazer essa educação integral pensando no jovem, pensando em todos os ciclos. Olha, quando a gente faz a enquete, nós deixamos a possibilidade das pessoas enviarem perguntas para os convidados. Eu selecionamos duas perguntas. Uma para você, Jefferson, e para a Kátia. Lembrando a você que está acompanhando nosso programa no Instagram, a internet da Kátia está oscilando. Ela está entrando e saindo, mas permanece no nosso programa. Deixa eu ver. A Maria Augusta perguntou uma coisa interessante, Cássio, você que é especialista em neurolinguística, ela assim, como dar suporte a alunos com deficiência? A gente tem uma crítica à escola pública e, na sua maioria, ela não tem um processo de inclusão, né, para as crianças com deficiência. Como dar esse suporte a alunos com deficiência? Mais políticas públicas, investimento, enfim, eu quero ouvir você, sua opinião. Então, eu trabalho aqui na governança educacional e eu trabalho com a saúde mental e com a inclusão desses alunos, desses 42 mil alunos no Brasil. E a inclusão não é fácil, principalmente porque ela passa pela formação desse professor.
ele tem que ser subsidiado não só da parte teórica, mas principalmente das estratégias que ele pode usar, como é que essa criança pode ser incluída, quais estratégias pode ser incluída, mas tem um lado que é da escola e tem um lado importante que é da família. Não adianta a família também querer que essa criança seja incluída se ela não tem um acompanhamento psicológico, se o Estado também não dá esse acompanhamento, se a família não vai atrás de uma medicação, em alguns casos, né? Então, assim, é um conjunto. O que é oferecido como suporte fora da escola e o que a escola pode oferecer como suporte. E isso tem que caminhar junto, né? As orientadoras educacionais, as coordenadoras pedagógicas no Brasil todo tentam incluir essas crianças, os professores tentam, mas falta formação, falta informação, falta parceria. Existem setores que nos ajudam, principalmente nas escolas públicas, eu sei de setores, e nas escolas privadas, de setores públicos que ajudam, mas em nem todas as escolas, em nem todos os lugares do Brasil você tem essa parceria, né? Com o Conselho Tutelar, com o CREA, com o CRAS, enfim, com atendentes terapêuticos e pedagógicos para essas crianças, com medicação, com uma equipe que acompanha essa criança e nos ajude a incluí-las. Então, existem inclusões mais fáceis e inclusões um pouco mais complicadas de se fazer em sala de aula. Mas eu acho que é uma cultura que tá fazendo a diferença, né? Você ter a diversidade na sala de aula e aceitar essa diversidade faz toda a diferença, não só para quem é incluído, mas para os outros alunos também. Você colocou um aspecto importante. Quando a gente fala em inclusão, alunos com deficiência, logo você pensa na estrutura física, mas existe uma outra dimensão que é fundamental, que é ele ter acesso a uma equipe multidisciplinar que possa dar a ele a possibilidade da inclusão, né? Mas é muito legal a sua lembrança. Maria Augusta, espero que você esteja contemplada com a resposta da Kátia. O João Felipe perguntou, Jefferson, para você, qual é o maior desafio da educação hoje? A educação ela passa por um tripé de ensino e aprendizagem, que é currículo, avaliação e formação de professores. Acho que a gente fez uma boa mudança com o currículo com a BNCC. Tem um grande problema na base, ao meu ver, porque ela é muito ampla. Hoje a gente quer ensinar muitas habilidades aos estudantes, ela precisa ser mais enxuta. A gente vai jogando ano a ano defasagem escolar nos estudantes. E essas defasagens elas vão aumentando em parte porque o nosso currículo ele não é bem priorizado. A avaliação, e aí, Joel, olha como é estranho, tipo, a gente não forma o professor para fazer uma boa prova, uma boa avaliação. O professor gasta tempo hoje fazendo uma prova bimestral, que ele não sabe montar questões e itens, que ele não vai conseguir avaliar bem se o estudante aprendeu ou não aquele conteúdo, e ele nem deveria estar fazendo isso, porque a avaliação já poderia ser algo padronizado nos nossos municípios, nos nossos estados. Para o professor não dedicar tempo para aquilo, fazendo a prova, mas recebendo os dados, as informações e transformando aquilo em ação pedagógica. Então, a avaliação, acho que a gente hoje tem um bom direcional de o que a gente quer avaliar, principalmente de nível nacional, com SAEB, de níveis estaduais, mas isso não chega na ponta nas nossas avaliações ali recorrentes. E formação de professores, que para mim é onde, nesse tripé, a gente está mais balançado, porque a gente não consegue fazer isso de forma continuada, os professores não têm tempo hoje, eles se sentem sobrecarregados, eu acho que esse é um dos principais pontos quando você vai dialogar com professores, e por aí vai. Só que para mim tem uma coisinha antes desse tripé aqui, que a gente esquece muito nas discussões, que é o engajamento, que é o desejo, que é o interesse do estudante pela educação. Você pode ter a melhor avaliação, o melhor currículo. Se o estudante ele não tiver interessado naquela aula, naquela escola, se ele não tiver no ambiente, se ele não estiver atento, não adianta. Então, como é que a gente transforma a escola em algo encantador, em algo desejável para os estudantes? E aí, uma das coisas que eu mais aprendi nesses últimos 8 anos, trabalhando diretamente com os jovens, com professores, é que eles são ótimos tomadores de decisão. As crianças, elas sabem muito bem, com as informações que elas têm, o que elas devem fazer. A gente não consegue trazer as boas oportunidades e as boas informações para a mão dessas crianças.
elas mudam muito rápido essas decisões para decisões eficientes quando elas recebem as boas informações. Bem mais rápido do que professores e famílias, inclusive, tá? Mas elas precisam dessas boas informações. A gente precisa tornar a educação algo tão cativante hoje quanto é a música, o esporte, que são hoje portas de você ter mobilização social. A educação ainda não é enxergada como esse caminho de forma estrutural no Brasil. Inclusive, a música e o esporte são utilizados como ferramenta, né, para se aproximar do jovem em determinadas escolas, né? Bom, eu vou fechar nossa enquete e dizer a você que do Instagram, participe toda semana. Basta mandar perguntas. Hoje a gente recebeu uma série de perguntas e selecionamos 2, mas a interação com vocês é muito importante. Para participar, é só acessar o nosso site, observatoriotercetor.org.br, ou nos seguir nas redes sociais para participar do nosso programa. No destaque 3, eu queria lembrar do Ministério da Educação e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o Anísio Teixeira, o INEP. Foi divulgado em fevereiro desse ano os dados do censo escolar do ano passado, de 2023. E, de acordo com esse censo, o ensino médio é a etapa com maior taxa de repetência, quase 4%, e evasão, quase 6%, respectivamente. Esses dados, eles revelam o quê, Kátia? Eu acho que porque a gente tem o novo ensino médio e depois tem o novo ensino médio. E a aplicação dele, né, precisa de algumas coisas, como a reestruturação do currículo, né, pegando um gancho com o que o Jefferson falou, a gente tem muito conteúdo e pouco aprofundamento, às vezes, de conteúdo. A própria reestruturação, passando pela avaliação, porque a avaliação ela não pode ser um fim nela mesma, né? O que acontece nesse bimestre em que você tem um monte de conteúdo e você tem a avaliação? A avaliação serve como um carimbo na testa, dizendo você você consegue, você não consegue. Mas a avaliação deveria ser parte do processo. Ela deveria fazer com que, depois dessa avaliação, o currículo fosse reorganizado, as coisas voltassem a acontecer, visto que, por exemplo, se uma classe ou alguns alunos não conseguiram compreender aquele conteúdo, eles pudessem rever esse conteúdo. Mas pelo excesso de conteúdo isso não acontece. Então, só vai fazendo mais lacuna nessa formação desse aluno. Além disso, a gente tem a formação de professores, que muito bem o Jefferson explicou, e a adequação da infraestrutura dessas escolas, né? Então, você tem que oferecer um ensino técnico. Como você oferece esse ensino técnico, né? Você tem que oferecer alguns caminhos nessas escolas e, às vezes, eles não conseguem, né? Não conseguem aplicar o que, na teoria, está bem organizado. Desde 2017, né, quando a gente falou do novo e depois do novo ensino médio, mas a aplicação deles ainda está bem complicada no Brasil. Acho que não foi uma coisa fácil, até porque não fazia parte da cultura escolar do verdade, a maioria dos professores, a minha experiência como professor na escola pública foi essa. Eu via meus colegas, nós temos que cumprir, nesse semestre já está aqui, ó, e cumprir isso, e você não olhava. A pergunta mais recorrente que eu tive nessa experiência da aula em escola pública por que isso, professor? Por quê? Determinados aspectos da matéria que eu dava, português e história eles adoravam, né? Mas por quê? Então, e o professor não tem essa sensibilidade, porque ele tem uma carga horária, aí você coloca uma série de fatores, o Jefferson, se você colocar a capacitação, que é fundamental, mas também as condições, né? Que cada professor tem, condições salariais, o que esse professor tem, né? Para ele atender essa comunidade. E, claro, determinados lugares de escola pública, você não olha para a comunidade, o cenário, você não olha para o cenário onde você está. Você olha para o próprio umbigo, o que você tem que cumprir, né? Esse é o programa do primeiro, do segundo semestre, ponto final. Já você quer falar alguma coisa sobre isso? Você deu uma resposta que eu falei, olha, eu quero repercutir com ele, que é a capacitação dos professores, que é fundamental, né? Porque aí a capacitação passa pela sensibilidade do professor. Você pega um professor
excelente, eu vi isso na escola pública, tem professores incríveis, só que eles ficaram defasados com a preocupação de passar aquela matéria e não olhar para o aluno, né? Não olhar e falar assim, olha, qual é a nova realidade hoje? Bom, nós incluímos já a, a inteligência artificial, nós estamos discutindo, nós estamos usando os computadores, mas a própria Kátia, numa entrevista que ela deu, não foi para a gente, ela falou, o mais importante não é ficar na frente do computador, é quantas horas a criança brinca, né? Então, hoje, você tem uma ferramenta importante e parece que a gente não está sabendo usar essa ferramenta importante que é a internet, né? Perfeito. Eu acho que vai além da formação dos professores, né? Acho que passa também pela formação dos nossos gestores escolares, tipo, os coordenadores e diretores das escolas. A realidade que a gente enfrenta hoje ainda é de muita decisão desses coordenadores e gestores, principalmente em pequenos municípios, ser uma decisão política. Esse coordenador e diretor, ele não está lá por capacidade técnica, ele está lá por uma decisão política, e isso é muito comum, certo? Acho que isso é a realidade do Brasil. Do outro lado, você fica também, tipo, na dúvida, como é que você consegue organizar num município de 20, 30, 40 mil habitantes um bom processo de seleção, formação e avaliação de professores e gestores, certo? É complicado. Sobral fez isso muito bem, é uma das alavancas de sucesso de Sobral. Hoje, um professor para se tornar coordenador ou um coordenador para se tornar diretor, ele é selecionado no processo seletivo, ele passa um ano num ciclo formativo em que ele é avaliado novamente e só depois desse ciclo formativo que ele sai como coordenador ou diretor. E aí, aquilo transborda, inclusive, para outros municípios. Porque a pessoa que é coordenadora e diretora naquela escola, ela não é necessariamente de Sobral. Ela veio do município vizinho, veio de Mucambo, por exemplo, que é colado. Mucambo hoje tem uma das melhores educações do Brasil também. Só que a pessoa quer retornar para a cidade dela. Então, ela vira coordenadora em Mucambo e volta como diretora, volta na Secretaria de Educação do seu município. E isso vai transbordando para o ambiente. Então, esse processo de seleção, de retenção, de formação e de promoção de talentos a nível de professores, coordenadores e diretores, ele é muito relevante. Fazer isso em escala, acho que só passa hoje por meio de tecnologia, e fazer isso nos ambientes mais diversos que a gente tem no Brasil só ocorre por meio de tecnologia. Acho que aí é onde a tecnologia vem. Como é que a gente consegue, de novo, transformar esses bons exemplos que a gente já tem, que a gente já tem isso em diversos ambientes, em algo escalável e algo que consiga chegar no pequeno município do interior do Brasil de 20 mil habitantes. O modelo que foi desenvolvido lá em Nova York, de colocar um administrador que produzia esse olhar que você falou, Jefferson. Olha, você vai para determinado... A escola precisa de você aqui. Não que você queira voltar à sua cidade próxima, enfim. Esse olhar do administrador, que deu muito certo lá em Nova York, poderia ser desenvolvido aqui, porque aqui a gente faz um sistema, aonde deu certo, logo no início do programa, que eu falei, né? Onde há uma relação com a comunidade, onde a comunidade tem uma visão crítica da escola, participa através da associação de pais e mestres, que é muito importante e tal. Essa experiência em Nova York, aqui daria certo no nosso país? Eu conheço pouco dela, eu conheço muito das experiências do... Colocar um administrador para produzir esse horário que você falou. Olha, as pessoas não é de acordo com o desejo do professor, a expectativa, é de acordo com as necessidades da comunidade, onde a escola está plantada no território. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos formar alunos, né, voltados, por exemplo, para o ensino técnico. Então, esse administrador teria esse olhar. Kátia, você conhece essa experiência lá em Nova York? Eu conheço essa e uma outra que chama Teacher for All, que funciona muito, porque em Nova York o que acontecia? E que acontece no Brasil e no mundo, né? Nós somos espécie em extinção, professores, ninguém mais quer ser professor. Muito pouca gente quer. Então, teve uma parceria público-privada em Nova York que fomentou, né? Então, por exemplo, eu queria trabalhar, eu estou dando exemplo, tá? Não sei se é verdadeiro, mas eu queria trabalhar no Google, estava me formando e eles faziam com que eu ficasse, o Google me pagaria para eu ficar um ano numa escola pública trabalhando. E aí, assim como o Jefferson se apaixonou pela educação, a gente sabe que a educação vicia, é um bichinho que
que motiva a gente. Então, alguns daqueles profissionais, que eram profissionais capacitados, acabaram ficando como professores e estimulados a isso. Todos os projetos, não só pela falta de professor, mas pela visão que você tem daquela comunidade, o que eles precisam, que é esse projeto que você citou, qual é a necessidade dessa sociedade específica mais pontual, fizeram a diferença na educação. Eu conheço o José Pacheco e ele fala assim, cada um tem que fazer a sua ponte. E é mais ou menos isso. Não adianta eu ir lá na escola da ponte, pegar aquele modelo e querer aplicar em escolas em que a comunidade não necessita daquilo. Então, é você fazer a sua escola de acordo com as necessidades da sua sociedade. E é muito difícil. A gente que tem 40 escolas no Brasil, a gente sabe que, por exemplo, para arranjar professor aqui em Osasco, e capacitado, com uma boa formação, é muito mais fácil do que em Cacoal, do que em Paragominas, né? Pessoas para morar, por exemplo, numa escola fazenda, como em Bodoquena ou Canoanã, é muito mais difícil, né? Apesar da gente ter sempre muitas vagas abertas aí no site da Fundação Bradesco, né? E aproveito para convidar os professores interessados em trabalhar conosco a visitar as vagas. É muito difícil você arranjar gente que queira que esteja preparado, porque cada vez a gente tem menos professor. E enquanto a sociedade não valorizar esse profissional, não só financeiramente, mas eu acho que, principalmente depois da pandemia, a profissão que no começo da pandemia foi aplaudida, acabou desvalorizada, sabe? E eu acho que assim como na medicina a gente às vezes quer dar uns palpites, na educação todo mundo se acha apto a falar. Então, na neurociência, quando a neurociência começou, eu lembro que alguns pesquisadores falavam assim, não, mas a gente não vai conseguir contribuir com a educação, porque eles não entendiam da educação. A partir do momento que eles começaram a ouvir educadores e que educadores começaram a entender a neurociência, a gente começou a ver a contribuição da neurociência para a educação. Né? E hoje em dia você tem assim, olha, essa pesquisas dizendo essa estratégia funciona, essa estratégia não funciona, aqui você vai perder tempo fazendo, enfim, você tem várias pesquisas que corroboram com práticas que você já usava e outras que dizem assim, não perde tempo com isso que não dá certo, o cérebro não aprende assim. E essa associação, essa parceria é necessária com administradores, com professores, um olhar mais específico da necessidade daquela comunidade. E o que a Fundação, por exemplo, quer não é que os alunos se formem e saiam de perto das suas comunidades, mas que façam diferença nas suas comunidades, né? Óbvio que alguns vão para o exterior, óbvio que alguns vão mudar de cidade, mas principalmente que eles sejam líderes daquela comunidade e façam a diferença naquela sociedade onde eles estão inseridos. Eu queria conversar com vocês, estamos no último bloco do programa, a respeito de um assunto. Primeiro, a internet e as redes sociais vieram, olha, elas são fundamentais para interagir com o jovem, nós precisamos, e todos os jovens acabaram levando para suas escolas o seu smartphone. Agora, pesquisas, eu me lembro da última, uma pesquisa educacional feita na Inglaterra, onde foi sugerido e já implementado que os jovens entram para a sala de aula sem o smartphone, né? Que era usado algum tempo atrás para ajudar no aprendizado. Bom, aquela velha história, né, do 880, né, nós acabamos exagerando no uso, e eu vi uma matéria interessante, com uma entrevista interessante da Kátia, falando, olha, além disso, a criança precisa brincar. Por exemplo, na minha geração eu brinquei na rua, eu joguei bola. Hoje as crianças brincam diante do computador. Quanto isso é nocivo, Kátia? E como é que a gente chega, pega uma ferramenta importante como essa e acaba utilizando de uma maneira exagerada e atrapalhando na formação das crianças? Qualquer instrumento que a gente vai usar na escola, se mal usado, né, ele vai ter que sair do contexto, e o celular começou a ser mal usado. Primeiro que
como instrumento, ele era usado para pesquisa, ele era usado para comunicação, até para interação, mas isso não aconteceu, né? Ele foi tirando o foco desses alunos, ele foi levando para redes sociais que não contribuem com conteúdo e para tantas outras coisas. Na Fundação Bradesco é proibido o uso do celular, e a gente, logo no início, quando a gente implantou a proibição, né, e fez uma campanha com todas as 40 escolas, a gente tinha, assim, tipo uma síndrome de abstinência nos alunos, principalmente na hora do intervalo. O que eu vou fazer, né? Então, aos poucos, a gente viu que eles começaram a brincar, a gente ofereceu outras atividades que eles pudessem fazer, mas o brincar, cada vez mais pesquisas trazem o brincar como essencial na construção de habilidades de funções executivas, nas habilidades socioemocionais da criança, na própria empatia, no reconhecimento da diversidade. A gente tem que proporcionar às crianças saídas para áreas azuis e áreas verdes. O que seriam áreas azuis? Áreas com lagos, com mar, com rio. Áreas verdes, áreas com bosque, plantas, né, com natureza, porque isso faz com que a compreensão do conteúdo se torne melhor. A gente tem na educação e na neurociência, o que ele traz? A gente não foca atenção durante muito tempo. A gente tem 15 a 20 minutos de foco e depois a gente tem que ter um tempo para que essa informação seja consolidada no cérebro. E esse tempo pode ser uma brincadeira, pode ser uma saída. Dizem que tem estudos que mostram que quando a gente faz aqueles estudos do meio, os antigos passeios que a gente falava, a gente está consolidando algumas informações também. Então, os pais, além de oferecer tecnologia para esses filhos, precisam levar também no fim de semana a espaços culturais, a espaços de meio ambiente, né, a espaços públicos, parques, feiras, lagos, enfim. E a escola também. A escola tem que cuidar desse brincar desse aluno, porque não só a interação da socialização, mas também esses períodos em que o cérebro ele vai consolidando o que foi aprendido. Sabe o dolce far niente, o ócio produtivo? É mais ou menos isso. É aquele horário que você está fazendo meio que nada e que você tem aquele eureka, que você consolida todos os conteúdos que você tem e relaciona e soluciona problemas. Se a gente investir na alfabetização de qualidade, com compreensão do texto e leitura, e a alfabetização matemática, sabe parar todo mundo e falar assim, deixa eu ver se essa criança lê, escreve e entende as 4 operações básicas, a gente consegue ir adiante com qualquer conteúdo. O que a gente tem hoje é que a alfabetização não está sendo feita na sua integridade, e aí esse aluno já começa a vida escolar com lacunas. Bom, eu quero ver a relação da tecnologia, eu vi você, Jeff, nós estamos no final do programa, e eu tenho mais uma pergunta para vocês. Então, a relação com a tecnologia, a gente usou demais, a gente deve usar de uma maneira adequada. Como nós vamos fazer com as crianças que hoje ocupam um tempo excessivo diante do computador? Acho que é um trade-off que a gente vai ter que balancear bem, né? Porque, assim, o jovem, ele vai ficar para trás se ele não tiver acesso e vai fazer parte do projeto de vida da maioria dos nossos jovens daqui para frente. Então, tem que ser inserido em algum momento, mas aí a grande discussão é quando e como. Porque hoje está substituindo a interação e o desenvolvimento socioemocional deles, e cada vez mais cedo, que é muito ruim, muito prejudicial. Acho que a gente tem que tirar a discussão com viés, com opiniões, a discussão política, inclusive, e trazer uma discussão de estudos. Tipo, acho que a gente tem que ter grupo de controle, grupo de tratamento, a gente tem que tirar celulares de algumas escolas de forma aleatória, entender o que está acontecendo, qual é o momento correto para ser removido e por aí vai. As discussões que estão sendo feitas não é sobre a remoção completa do celular, é sobre a remoção no horário de intervalo, no horário que o estudante não deveria estar utilizando, mas ele continua sendo utilizado, assim como o tablet, computador, como uma ferramenta de desenvolvimento nos momentos que ele deveria ser utilizado como essa ferramenta. Eu apresentei você, Jefferson, eu começo com você, como uma pessoa que tem uma paixão pela educação. E eu vou terminar a pergunta, qual é o seu maior sonho?
que 100% dos jovens estejam com a aprendizagem adequada no final dos ciclos. Acho que eu falei desse número aqui durante o nosso papo, né, que 50% dos jovens já chegam ao 5º ano com defasagem, 20% no 9º ano, e só 5% saem com um nível adequado básico ali no 3º ano. Isso dos que concluem o ensino básico. É um número que vem se repetindo no Brasil nos últimos 30 anos. A gente tem que mudar esse paradigma, porque eu acho que qualquer resolução de problema mais complexo, ele passa por ter uma densidade de pessoas para resolver esse problema. E hoje a gente não tem essa densidade, porque a gente não consegue dar o básico para os nossos jovens, que é eles estarem no nível adequado no final dos seus ciclos, principalmente ali terminando o ensino médio. Então, esse é o meu sonho, é por isso que eu trabalho diariamente, é esse trabalho da Cactus também, a gente conseguir levar os jovens, trazer para eles a oportunidade que eles deveriam ter. Se o Jefferson falou do sonho dele, eu queria que você falasse qual é o seu maior medo em relação à educação no Brasil. Meu maior medo é que as pessoas desistam da educação, que as pessoas não valorizem o professor e não valorizem a diferença que a educação pode ter e se baseiem em coisas que não tragam diferença na vida deles. É um medo ver algumas coisas que acontecem, como pessoas negando a ciência, por exemplo, né? Isso é um medo, porque, assim como o Jefferson falou, a gente precisa de pesquisa para saber, né? Até chocolate demais faz mal, então internet demais faz mal, enfim, e é gostoso chocolate, né? Internet também. O celular também é um instrumento bom, a gente não pode ser radical. Mas o meu medo é esse, que a gente desista, que a gente não se convença que a educação pode fazer diferença. E que o negacionismo no nosso país prospere, né? Nós temos que acreditar na ciência como solução dos problemas que envolvem o país. O Perspectiva está terminando. Nós voltaremos na próxima semana. Esperamos contar com a sua audiência. Eu agradeço as participações da Kátia Chedid, que é gerente de governança educacional da Fundação Bradesco, do Jefferson Viana, fundador da Associação Cactus, especialista em produtos e negócios, e, claro, apaixonado pela educação. Lembrando que o Perspectiva é um programa do Observatório do Terceiro Setor. Não esqueça de seguir o Observatório nas suas redes sociais, observatoriotrêssetor.org.br. E lembrando que o Observatório Três Setor, você pode também nos seguir no Instagram e no Facebook. Lembrando que o 3 sempre é em numeral. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, acompanhe o nosso programa Brasil ODS. Nessa quinta-feira vai falar sobre a vida marinha. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.